No dia 25 de outubro, os brasileiros vão fazer a escolha mais importante desse ano. Estamos falando do segundo turno das eleições. Então, será o fim do processo eleitoral que vai decidir quem serão os novos deputados, quem serão os novos senadores e, claro, quem será o novo presidente da República do Brasil. A escolha acontece em meio a um cenário econômico, no mínimo, complexo. A dívida brasileira acaba de ultrapassar um cenário que alguns economistas costumam chamar de ponto de não retorno. Enquanto você assiste esse vídeo, o Brasil está gastando mais com juros da dívida do que com saúde e educação somados. Na verdade, é mais que o dobro desses dois gastos somados. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, o Brasil gasta mais de R$ 1 trilhão por ano com dívida pública. E esse valor é exatamente o dobro do que a gente pagava de juros da dívida lá em 2020. Hoje, a cada R$ 100 que o Brasil produz, desde a indústria mais tecnológica da sua cidade até a padaria da sua esquina, R$ 8 já vão direto para pagar a dívida do governo federal. E os outros 92 também têm alguns problemas de gastos e a gente vai se aprofundando nisso ao longo do vídeo. Para 2026, o orçamento aprovado pelo Congresso tem algumas cifras interessantes. R$ 255 bilhões para a saúde, R$ 206 bilhões para a educação, R$ 158 bilhões para o Bolsa Família e mais de R$ 1 trilhão para juros da dívida pública. Acontece que essa dívida o Brasil não paga só com o dinheiro dos impostos, com a arrecadação. O Brasil precisa pegar novos empréstimos para pagar o empréstimo que já está em andamento. É como se você fizesse isso na sua vida pessoal, como você tivesse feito vários empréstimos e aí você não consegue arcar com tudo isso e você precisa fazer novos empréstimos para arcar com esse empréstimo que já está acontecendo. Isso vai fazer com que o governo não tenha uma redução do seu endividamento como um todo, mas sim sempre esse problema de precisar postergar a dívida, fazer o que a gente chama de rolagem de dívida pública. Além disso, quase metade da nossa dívida pública é atrelada à taxa Selic. Hoje essa taxa está no maior patamar dos últimos anos, em 15% ao ano. E o mercado, claro, acredita que essa taxa Selic vai cair até o final do ano para algo em torno de 12,25%. Mas quando a gente olha o histórico dessa taxa Selic, quando a gente olha o histórico da nossa taxa básica de juros, a gente vê que 12,25% também é uma taxa muito alta. E isso quer dizer que a nossa dívida pública vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Esse gráfico mostra que sempre que a Selic sobe, a dívida do Brasil fica maior. A lógica é simples. Ele precisa pegar dinheiro para pagar os juros que ele está devendo. Só que esse dinheiro novo que ele vai pegar, ele tem que pagar juros também muito altos. O grande problema é que isso sai do seu, do meu, do nosso bolso. E é literalmente você trabalhando para o governo pagar uma dívida que você não pediu que ele fizesse. Então, para a gente entender 2026, a economia e para o lado que a gente está indo, tanto na parte política quanto, principalmente, claro, na parte econômica, que é o grande foco desse vídeo, eu vou dividir a nossa conversa em 4 partes. A primeira dela vai ser falar sobre o gasto público. Entender como que o governo está gastando o nosso dinheiro. No segundo ponto, eu quero me aprofundar um pouco na taxa de juros. Para onde que vai a nossa taxa Selic? Porque se quase metade da nossa dívida é atrelada da taxa Selic, é importante que a gente entenda com profundidade para onde que essa taxa vai. No terceiro ponto, eu quero falar sobre talvez a discussão mais importante desse ano, que é o processo eleitoral, as eleições desse ano. Será que tem como a gente prever agora quem é que vai levar essas eleições? Vamos falar um pouco sobre isso. E por quarto ponto, talvez o ponto mais importante para você que está me assistindo. O que fazer com o seu dinheiro? Como proteger você de um país tão complexo econômica e juridicamente quanto o Brasil? Eu vou te dar as dicas no final desse vídeo. Então, antes da gente começar esse vídeo em 4 partes, deixa o like, se inscreve no canal, porque fazer esse roteiro demanda muito estudo. É muito complexo analisar a economia e tentar transformar isso num vídeo de poucos minutos. Então, esse like é uma recompensa que você me dá por ter feito esse trabalho de uma forma quase imparcial, porque a gente sabe que não existe análise política imparcial. Eu vou tentar falar um pouco sobre os argumentos dos dois lados e a gente segue daqui. Começando pelo gasto público, o Senado, através da Instituição Fiscal Independente, já avisou que se o governo não entrar numa rota de corte de gastos, em 2027 a gente pode ter um problema econômico muito grave. Se a gente não cortar gastos, o ajuste vai vir através de inflação em 2027 ou através de mais impostos. Você já deve ter visto aí na internet algum indicador que mostra que o governo aumentou ou movimentou, mexeu em um imposto a cada não sei quantos dias. Isso é um retrato muito fiel do que a gente tem visto nas contas públicas do Brasil. Segundo os dados do Banco Central, a dívida pública do Brasil projetada para 2027 é de 86% do PIB. Não é um valor alto. O Brasil não vai entrar num colapso financeiro. O problema é que a trajetória é ascendente. Quando o atual governo começou o mandato, a dívida pública era menor. Quando a gente vai terminar esse mandato agora no final de 2026, a gente vai ter uma dívida pública de quase 80% do nosso PIB. E a trajetória que o gráfico do Banco Central nos mostra diz que essa trajetória ainda vai ser crescente. Ou seja, seremos um país cada vez mais endividado. Isso quer dizer que, dependendo da nossa taxa de juros, o problema pode chegar antes do esperado, antes do que a gente prevê
hoje em 2026. E alguns economistas têm sido um pouco mais cautelosos e um pouco mais minuciosos. Têm buscado soluções para a gente cortar gastos em algumas questões específicas. Mas eu quero que você entenda como é complexa essa discussão. O primeiro argumento de alguns economistas é que a gente deveria desvincular aposentadorias e benefícios do salário mínimo. Como é que funciona hoje? Um aposentado, alguém que recebe o BPC, LOAS ou algum outro benefício social, ele tem uma vinculação em relação ao salário mínimo. Ou seja, um aposentado não pode ganhar menos que um salário mínimo, salvo algumas exceções. Só que o governo, no início do mandato, mudou as regras do salário mínimo para um reajuste acima da inflação. O que alguns economistas têm dito é que a gente precisa tirar essa desvinculação, ou seja, crescer a aposentadoria através de regras próprias, não através do salário mínimo. E isso pode fazer com que muitas pessoas, milhões de brasileiros, recebam menos que um salário mínimo. E se você acha que hoje um salário mínimo não é suficiente, imagina você não reajustar um benefício pelo salário mínimo pelos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso, claro, levaria a população mais pobre do Brasil a ter um problema financeiro ainda mais grave do que tem hoje. E salvaria as contas públicas. Mas será que é justo a gente salvar as contas públicas dessa medida, desse ângulo? Na minha visão, não. Mas é claro que é preciso que a gente ajuste o gasto público. Hoje, quando a gente olha para os dados do governo federal, a gente vê que o principal gasto do Brasil é com previdência social. O famoso INSS, aquele que os influencers falam que vai acabar em algum momento. Eu não acho que vai acabar, eu acho que isso é muito pouco provável. Mas é fato sim que nós teremos grandes e talvez irreversíveis problemas com a Previdência no nosso país. Quando ela foi constituída, cerca de 8 pessoas sustentavam um único aposentado. Hoje a gente tem um valor bem menor do que esse. Isso quer dizer que através da nossa demografia, com a população ficando mais velha e as mulheres tendo cada vez menos filhos, isso vai levar a alguns problemas um pouco mais graves lá na frente, onde a gente não vai ter dinheiro suficiente para financiar essa aposentadoria. E se hoje a gente já gasta muito com Previdência, a questão é que esse gasto vai aumentar, mas a fonte de financiamento dessa previdência vai diminuir. Outras pessoas acreditam, por incrível que pareça, que o Brasil precisa parar de fazer investimentos. Mas isso quer dizer que aquele asfalto da sua rua que já não está bom, vai ficar lá por mais tempo. Aquele posto de saúde que já não tem equipamento, vai se tornar só mais uma sala com um monte de profissionais da saúde. Aquele serviço de saneamento básico que o governo já não faz direito, aí sim, ele não vai existir. Se o país para de fazer investimentos, ele tem problemas para crescer e ele tem principalmente problemas para entregar qualidade de vida para a própria população. Como você pode ver, o gasto mal planejado do governo afeta a todos nós, mas é especialmente prejudicial para as camadas mais pobres da nossa população. Enquanto os ricos terão planos de saúde e acesso aos melhores hospitais e têm chance, claro, de pagar isso, os pobres vão ficar cada vez mais atrás e dependentes de serviços públicos cada vez piores. Enquanto os ricos fazem investimentos para sua própria aposentadoria e costumam gerar um juros sobre juros positivo para sua vida financeira, os pobres vão ter cada vez mais dificuldade em comprar alimento básico. Principalmente a gente está falando aí de arroz, feijão, coisas simples. Se você sente hoje que o supermercado pesa no seu bolso, imagina isso daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, em bom português, com a dívida brasileira crescendo, ano após ano, o próprio governo federal faz o que a gente chama de Robin Hood às avessas. Ele pega dinheiro de todo mundo que paga impostos e dá para aqueles que emprestam para o governo a juros escandalosos, hoje em 15% ao ano. O rico fica mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre e dependente do governo que não vai ter condições de entregar condições mínimas de vida e existência. Me parece que você vai ter que fazer uma escolha. Qual lado você quer ficar? O lado daqueles que investem, constroem patrimônio e têm pelo menos uma mínima chance de sobreviver no futuro do país? Ou do lado daqueles pobres, daquelas pessoas que não conseguem o básico de subsistência? Me parece uma decisão óbvia e simples. E com todo esse orçamento bagunçado, é importante que a gente entre um pouco mais a fundo na parte da nossa dívida pública, falando um pouco sobre as projeções da taxa de juros. Lembra que eu falei que quase metade da nossa dívida pública é lastreada na taxa Selic? É importante a gente lembrar que a Selic hoje está em 15% ao ano, maior patamar de várias décadas, mas que está sim em rota de declínio. O próprio Banco Central falou que em março já pode começar uma rota de redução da taxa de juros. Alguns economistas, através do Boletim Focus, que é um relatório que concentra as opiniões de diversos economistas, estima que a Selic estará no final do ano em 12,25%. Eu costumo dizer para os meus clientes aqui na consultoria que isso não é necessariamente uma rota de queda de taxa de juros, mas sim um reajuste de uma taxa muito alta para uma taxa alta. Se você pegar a taxa Selic média do Brasil nos últimos anos, dá algo em cerca de 9,33% ao ano. Você comemorar uma taxa de juros de 12,25% é você atestar e comemorar um país que vai ter graves problemas econômicos lá na frente. Uma taxa de juros de 12,25% ao ano não é uma taxa de juros
crível, legítima e suficientemente saudável para o Brasil ter as contas públicas em dia. Quando a gente olha para a expectativa de inflação, no próprio Boletim Focus, a expectativa de inflação é de 4% ao ano no final desse ano. Isso quer dizer que o Brasil vai ter, segundo a expectativa do Boletim Focus, um juro real de 8,25% ao ano ao final de 2026. Provavelmente ainda estaremos nos patamares de maiores juros reais do mundo. E se você olhar para o gráfico, vai ver que é ainda uma taxa bastante alta. No início de 2018 até meio de 2019, o Brasil teve uma taxa de juros de 6% ao ano, sem pandemia, sem crise econômica e com uma economia andando de uma forma muito mais saudável do que hoje. Depois, a Selic caiu até 2%, claro, com os problemas da pandemia que paralisou a economia no mundo todo. Na pandemia, claro, nós tivemos problemas industriais, nós tivemos problemas de oferta e demanda, foi um cenário completamente irreal e complexo para aquele momento. Então, uma taxa Selic de 2% ao ano era uma tentativa do governo brasileiro e diversos bancos centrais do mundo tomando a mesma medida para que a gente incentivasse a economia ao longo dos anos da pandemia, 2020, 2021, 2022. E se a Selic realmente cair para 12,25% ao ano, é importante ressaltar que o brasileiro médio, aquele brasileiro de grande patrimônio e conservador, ele vai ganhar 12% ao ano sem fazer absolutamente nada. 8% acima da inflação, sem nenhum esforço. Enquanto o empresário que emprega, paga impostos e está gerando renda para as pessoas no país, vai continuar com dificuldades de simplesmente fechar as contas. Porque enquanto o governo comemora um PIB crescente, um desemprego nas mínimas históricas e a renda média do trabalhador subindo para recordes históricos, os dados do Serasa apontam para 81 milhões de brasileiros com dívidas. Das empresas brasileiras, uma em cada 3 empresas não consegue fechar as contas no final do mês. Se está tudo muito bom, como diz o governo, por que a gente não sente isso? A explicação, na minha visão, é justamente essa Selic muito alta que a gente está vivendo. E quanto mais a gente se endividar, seja nas pessoas, seja as empresas, mais caro fica sair desse buraco. E mais caro fica, claro, tentar sair desse buraco. Porque os bancos, eles começam a ser muito mais criteriosos com os empréstimos, eles começam a recusar emprestar dinheiro para você, mesmo essa sendo a premissa básica da existência de um banco no país. Uma Selic alta, via de regra, não é bom para ninguém. E a grande expectativa hoje de nós economistas e de nós entusiastas de um país melhor no futuro é de que os economistas estejam completamente errados e que a Selic termine o ano de 2026 abaixo dos 12%. É difícil, talvez não vá acontecer, mas a gente tem que ter esse pingo de esperança para a gente continuar pensando num cenário melhor. Pesquisas mostram que mais da metade dos brasileiros não tem percepção de que o mundo vai melhorar, principalmente de que o Brasil vai ter condições melhores no futuro. Isso é muito sintomático de políticas mal feitas e de investimentos não feitos pelo governo federal e de todos os problemas que você vê na mídia e na internet todos os dias. E essa discussão toda vai nos levar para o terceiro ponto. Como é que a gente resolve isso? A ideia é simples. A cada 4 anos, você, eu, todos nós temos a chance de escolher quem vai reger o orçamento público brasileiro. Se engana quem pensa que a eleição mais importante de 2026 vai ser a eleição para presidente. A eleição mais importante desse ano vai ser para o Congresso. Quais serão os deputados que vão nos representar? Quais serão os senadores que entrarão e farão um trabalho melhor? Mas claro, lembrando que a presidência é sim um cargo super importante, é o líder do executivo, o líder de várias políticas públicas importantes que devem ainda ser encaminhadas nos próximos 4 anos. Mas é muito importante a gente focar no Congresso. O Congresso ele capturou boa parte do orçamento do país nos últimos anos. E a gente não tem visto deputados capazes de mudar isso de uma forma suprapartidária. Pensar nos interesses das pessoas acima dos interesses dos partidos e dos próprios deputados. Nesse cenário onde o Congresso controla mais de 90% do orçamento público, o presidente se torna quase um figurante na política pública nacional. E isso é, de certa forma, um pouco preocupante. Por isso, a eleição mais importante para esse ano é de deputados e senadores. Você não precisa entender muito de orçamento público, você não precisa ser um mestre em economia pública, mas você precisa votar em deputados e senadores que tenham o mínimo de bom senso e o mínimo de entendimento sobre as contas do governo federal, porque no final do dia é o imposto que você está pagando. Você pode estar pensando que a direita é melhor nisso ou que a esquerda é melhor nisso, e na verdade é que não existe regra. O seu deputado de esquerda ou o seu deputado de direita, ele pode ser um bom gerente de contas públicas. Você só precisa escolher, dentro do seu espectro político, qual representante vai focar os gastos públicos naquilo que você realmente acha importante. É preciso que a gente leve a discussão de gastos públicos para fora do Congresso e a gente entenda onde que realmente o governo está gastando. Eu já falei para você que mais de R$ 1 trilhão do Brasil vai para a dívida de juros. 255 bilhões vai para a saúde, 206 bilhões vai para a educação, 158 bilhões vão para o Bolsa Família. Ou seja, o Brasil gasta mais com investidores do que com a própria saúde pública do próprio país.
O país gasta mais com investidores brasileiros, investidores internacionais, remunerando empréstimos que foram feitos sem nenhum esforço, do que remunerar aqueles profissionais que estão na rua buscando um país melhor todos os dias. Será que é isso que a gente está buscando para o Brasil ou será que a gente quer pessoas capazes de trabalhar na máquina pública que façam uma gerência econômica de forma a nos entregar serviços públicos cada vez melhores? E dentro de toda essa discussão, não tem como falar de orçamento público sem falar das emendas parlamentares. Emendas parlamentares é a destinação de verbas públicas para projetos e investimentos em estados e municípios de deputados e senadores. No governo Bolsonaro, nós tivemos o maior escândalo chamado de orçamento secreto, que evidenciou que o dinheiro público do seu imposto estava indo para cidades e municípios sem nenhuma transparência. O governo dava dinheiro para esse deputado distribuía para outras pessoas e não falava o que estava fazendo, quando seria entregue essa benfeitoria que estava sendo entregue por esse deputado, e também não estava prestando contas para o governo federal. Isso deu alguns imbróglios no STF, principalmente com o ministro Flávio Dino, mas é que a transparência nas contas públicas não estava agradando nenhuma parte da sociedade. E é importante que você também fique indignado com isso. Para 2025, as emendas parlamentares somaram 50 bilhões de reais. Para 2026, o orçamento contempla 61 bilhões de reais para emendas parlamentares. Isso é o maior valor da história do Brasil. Ou seja, nós temos um dinheiro do orçamento público indo para deputados e senadores, e esses deputados e senadores estão gastando de uma forma não muito inteligente. Em alguns momentos, sem nem prestar contas para onde esse dinheiro está indo. Mas apesar de saber disso, apesar de eu ter evidenciado esse problema para você, você ainda vai entrar na discussão de qual é o melhor presidente para o Brasil. Hoje, parece consenso entre cientistas políticos de que o Lula será o grande candidato da esquerda no país. E tem grandes chances de reeleição, segundo algumas pesquisas que nós temos visto. Na direita, tivemos alguns problemas. O primeiro nome foi Tarcísio, agora se consolida o nome de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos têm projetos de governo completamente diferentes. E é importante que você entenda a parte econômica de cada um desses projetos. Não é o intuito desse vídeo explicar o projeto econômico de cada um desses candidatos, porque a corrida eleitoral ainda não começou. Mas eu quero trazer para você alguns dados sobre a pesquisa Quest, divulgada no dia 11 de fevereiro, que mostra como que está o sentimento do brasileiro em relação ao atual governo e como que funcionaria em cenários possíveis de eleição em 2026. A pesquisa Quest mostra que 33% dos brasileiros avaliam o atual mandato de Lula de forma positiva, enquanto 39% não aprovam o atual governo. Apesar disso, a própria pesquisa mostra que Lula tem vantagem sobre todos os outros candidatos em um potencial segundo turno, ganhando inclusive de Flávio Bolsonaro sem empate técnico na margem de erro. Apesar de a gente ter dados estranhos, existe uma explicação. Veja o que diz Felipe Nunes, da Quest, no Jornal da Globo, no dia 11 de fevereiro. O governo entregou do ponto de vista quantitativo nos últimos anos, né? O governo tem um programa extenso de políticas públicas, de programas sociais, nomes conhecidos e, mais recentemente, conseguiu ver em prática a reforma da renda, que já começou... Em vigor desde janeiro. Em vigor desde janeiro, portanto, a segunda rodada de pesquisa Quest captura isso. Então, tem muita entrega do ponto de vista quantitativo. A economia, né? O PIB parece estar positivo, a inflação controlada, o desemprego em números históricos baixos, mas nada disso parece ser suficiente para que o governo consiga encontrar uma recuperação consistente. E eu acho que a resposta para isso está na alta frustração dada a expectativa produzida. Quer dizer, é como se os brasileiros tivessem vindo para esse mandato com uma expectativa tão alta que esse governo não conseguiu atender. Eu vou te dar dois números que pouca gente prestou atenção. O primeiro deles, a gente perguntou... Você acha que esse governo está pior ou melhor do que você esperava, então, em relação à sua expectativa? E a gente descobre que 42% dos brasileiros estão frustrados com o governo. Ou seja, consideram que está pior do que esperavam. Exatamente. Outros 11 dizem que está pior, mas eles achavam que seria pior mesmo. Ou seja, aqueles que já torciam contra desde o começo. Isso dá 53%. Ou seja, nesse momento, o governo fez entregas, aprovou a agenda, conseguiu construir aí, né, um portfólio de competição política, mas ele não conseguiu mexer fundamentalmente com algo que é importante na política, que é a perspectiva de um futuro melhor ou do atendimento de expectativas que, como eu acabei de mostrar, estão na sua maior parte frustradas. Quando a gente olha para aquelas questões do tipo a economia vai melhorar, qual é a tua expectativa, isso também ajuda a explicar um pouco? Ajuda. A maior parte dos brasileiros acha que a economia vai mal, que a vida, né, do poder de compra das pessoas não melhorou nesses últimos anos. Os alimentos, mesmo com as taxas de inflação
mais baixas, né, oficiais, a percepção das pessoas não é essa, é de que os alimentos continuam caros, continuam difíceis de ser acessados, ou seja, tudo isso constrói um cenário de dificuldade de recuperação, somada-se a isso ao fato de que a gente vive uma clara e deflagrada polarização que quase que estanca muitas vezes o debate racional, né, objetivo sobre esses temas do dia a dia. E para chegar ao mandato de presidente pela quarta vez, Lula tem pelo menos 3 argumentos. O primeiro deles é a taxação, que foi chamada de taxação BBB pelo ministro da Economia, Fernando Haddad. Bancos, bets e bilionários. O governo lançou uma série de novos impostos, uma nova tributação sobre bancos, casas de aposta e pessoas de maior patrimônio, o que eles chamaram de super ricos, tentando aumentar a arrecadação. Isso deu algum resultado no curto prazo, mas alguns economistas são muito críticos e céticos em relação às medidas que foram tomadas. Se você já investe e lembra das discussões, até as LCIs e as LCAs, que ainda são isentas de imposto de renda, entraram na discussão para passarem a ser tributadas. Isso, claro, não passou, mas a gente chegou num nível onde o governo acredita que qualquer pessoa que investe R$100 é um grande investidor, um super rico. Isso não é verdade. O que aconteceu também, que seria o segundo argumento, é uma isenção de imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000. Isso já está valendo desde janeiro de 2026. O seu contra-cheque, se você ganha menos de R$5.000, já veio sem o desconto do imposto de renda no último mês, e isso vai continuar acontecendo. Só que existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que sempre que eu diminuo o imposto de um lado, eu preciso aumentar de outro. De onde é que o governo tirou dinheiro para financiar essa proposta que ele passou? Do que ele chamou de novo de super rico. Pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano vão passar a pagar uma alíquota efetiva, que vai juntar uma série de rendas dessas pessoas, não só dividendos, mas também prolabore e outros investimentos que sejam feitos, e vai passar a fazer uma alíquota efetiva. Essa tributação dos super ricos é super discutível, porque eu, como consultor financeiro, já tenho feito alguns clientes economizarem também no imposto de renda através de alguns produtos de investimento. Então, em termos de finanças públicas, a arrecadação que o governo prevê talvez não seja a arrecadação real lá na frente. E isso vai gerar um problema para você, que não tem nada a ver com o assunto, mas que precisa das contas públicas em dia para ter um serviço público de qualidade. O terceiro argumento que eu vejo seria como uma carta na manga do próprio governo. O governo deve começar a discutir ainda esse ano o fim da escala 6x1. Caso seja aprovado, ele precisa ser enviado para o Congresso e essa votação deve acontecer durante esse ano. Em caso de aprovação do próprio Congresso, isso deve acontecer muito próximo do cenário eleitoral. Isso seria uma bala de prata do governo para tentar ganhar popularidade, o que não aconteceu com a isenção do imposto de renda. Mas caso consiga aumentar um pouco a sua percepção em relação às pessoas, o governo já teria mais de 50% dos votos válidos e levaria essa próxima eleição. Hoje, vários economistas e cientistas políticos levam Lula como favorito para as eleições, mas todos dizem que existe uma margem muito apertada. Recentemente, Flávio Bolsonaro foi até o CEO Conference, um evento feito para os maiores CEOs do país, e desagradou todos os que estavam presentes por não ter entregue pautas críveis para o país, não ter feito propostas interessantes para a economia, mas que foi lá só dizer que ele tem uma relação com o Paulo Guedes. Isso não gera nenhuma expectativa de futuro, mesmo que Flávio Bolsonaro seja eleito. Então é importante que a gente entenda o que esse candidato da direita vai entregar de proposta eleitoral na finalização de sua inscrição como presidente do país. E isso é importante também para a gente definir quais são as expectativas e como que o mercado vai se comportar diante disso. Isso vai levar ao quarto ponto, que é o ponto mais importante desse vídeo, que é o que você tem que fazer com o seu dinheiro para proteger ele desse problema complexo que é o Brasil, dessa insegurança econômica e jurídica que nós vivemos, não é de hoje, mas de muitos anos. E para proteger os seus investimentos, eu tenho alguns caminhos: dolarizar patrimônio, ficar de olho na renda fixa e analisar assimetrias possíveis do mercado financeiro. O primeiro ponto da dolarização não deve ser novidade para você. Na verdade, a dolarização de patrimônio já é uma bandeira que eu venho defendendo há muito tempo. Os brasileiros começaram a abrir os olhos para a dolarização lá em 2019, mas isso ganhou muito mais força em 2020 com a ascensão da pandemia, onde o dólar subiu a patamares muito altos para aquela época, batendo quase R$6. Só para você ter uma ideia de onde o Brasil está situado hoje, emprestar dinheiro para o governo do Cazaquistão é mais seguro do que investir no Tesouro Direto. Você sabe onde fica o Cazaquistão? O que você entende das contas públicas desse país? Absolutamente nada. Mas mesmo assim, se você fosse um investidor racional, você estaria investindo no Tesouro Direto do Cazaquistão, não no Brasil. Lá fora, você consegue ter acesso a teses de investimentos que você não tem aqui,
você se protege da variação cambial e você consegue excelentes retornos. Hoje, para você ter uma ideia, a renda fixa americana entrega algo em torno de 5 a 6% ao ano em dólar. Alguns estudos da FGV mostram que esse rendimento superaria e muito o CDI e a própria Bolsa Brasileira. E para você dolarizar o seu patrimônio, você não precisa de uma estrutura jurídica complexa. Na verdade, é só você abrir uma conta internacional na Avenue, na Nomad ou no próprio BTG Internacional e você começar a fazer bons investimentos. O grande segredo de investir em dólar não é só fazer o câmbio do real para dólar, é você fazer o câmbio do real para dólar e lá no mercado americano você investir em boas teses de investimentos, mesclando entre renda fixa e renda variável americana, renda fixa e renda variável no resto do mundo. Porque tão importante quanto investir nos Estados Unidos é você investir através dos Estados Unidos. Porque na Bolsa Americana você tem acesso a títulos públicos, por exemplo, do Kuwait. Você tem acesso, por exemplo, a títulos públicos da Polônia. Você pode investir em bolsas europeias, bolsas asiáticas. E isso tudo você não consegue fazer daqui do Brasil de uma forma segura ou de uma forma tão fácil como você tem lá na Bolsa Americana. E eu sei que nos Estados Unidos o Trump tem feito um trabalho no mínimo complexo. Os Estados Unidos também está com seus problemas econômicos e políticos, mas é importante você também lembrar que você tem as commodities metálicas. Recentemente o ouro teve uma alta super interessante, apesar de ter rolado aí 2 dias de quedas muito fortes. O ouro continua sendo uma proteção institucional para você. Se você não quer só buscar o ouro, você pode analisar se a prata faz sentido na sua carteira de investimentos. E sim, muita gente tem feito esse comparativo de que o Bitcoin também seria uma proteção estrutural na carteira de investimentos. Mas a verdade é que os rendimentos do Bitcoin nos últimos meses não têm sido muito bons e principalmente no momento em que a geopolítica internacional está complicada, o Bitcoin não ter performado de forma positiva é um grande sinal de que ele não funciona como proteção da carteira. Mas claro, se você quiser adicionar de 1 a 5% da sua carteira de investimentos em Bitcoin ou criptomoedas em geral, vai ser super saudável para você também, porque você está tirando seu dinheiro de uma economia e colocando em algo que está fora da legislação de estados e países do mundo. E vale sempre você dar uma analisada em bons ETFs e bons fundos de investimentos nos Estados Unidos. Você também tem que analisar como que funciona o Estate Tax, que é o imposto sobre a herança nos Estados Unidos, que pode ser muito pesado, e é importante que você tenha isso dentro do seu planejamento financeiro. Se você não entende nada disso, mas ainda assim quer investir em dólar, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo e fazer todo o seu planejamento financeiro comigo. Assim, a gente vai desde o básico ao mais avançado, analisando não só os investimentos, mas a tributação e a composição do seu portfólio para que a gente construa o seu futuro financeiro, para que você não dependa desse caos todo que eu estou mencionando com você. O segundo ponto é você focar na renda fixa. A renda fixa está com bons produtos e a gente tem ainda uma perspectiva de uma Selic muito alta. De novo, uma Selic de 12% e que seja de 10% ainda é uma taxa de juros muito alta para o Brasil. A gente não vê hoje um cenário onde a Selic caia para 6%, principalmente para 2%, como foi no meio da pandemia. Então, a renda fixa ainda assim vai te gerar grandes retornos, desde que você invista nos emissores corretos. Você viu todo esse caso do Banco Master, eu já mencionei um pouco sobre ele aqui no canal, não vou me aprofundar nesse vídeo, mas você escolher bons emissores, bons títulos de dívida privada para você, vai ser super importante para você buscar retornos de 110, 120, 130% do CDI, desde que eles tenham uma garantia do FGC, uma estratégia por trás e os preços corretos entre pós-fixados, pré-fixados e títulos atrelados à inflação. O terceiro ponto que eu mencionei nesse vídeo seriam as assimetrias do mercado financeiro e hoje a gente tem talvez a principal dela. Vou colocar o gráfico na tela que mostra um potencial de retorno de até 91% com a renda fixa. Isso a gente está falando do Tesouro Direto. Só que é importante que você entenda que as assimetrias do mercado de qualquer natureza, elas demandam que você tenha paciência e pelo menos um apetite a risco. Você pode investir sim no Tesouro IPCA+, e buscar grandes retornos através da marcação a mercado. Mas se o jogo for contra você não pode se desesperar. Você pode sim investir em ações que estão super baratas e com indicadores descontados, mas se essa ação continuar caindo, você tem que ter convicção na sua tese. Por isso que é importante você construir um portfólio de uma forma absurdamente alinhada ao seu perfil de investimento e aos seus objetivos de vida. É importante que você não saia comprando qualquer assimetria do mercado financeiro só porque alguém falou que é uma boa oportunidade. Então você precisa estudar o mercado financeiro, acompanhar ele de perto e analisar o que tem mais potencial de subir do que de cair. Se você não sabe o que é uma assimetria no mercado financeiro, assimetria é quando você tem um produto onde o potencial de alta é muito maior do que o potencial de queda. Geralmente consultores financeiros e bons gestores de investimentos estão super atentos às assimetrias do mercado e os melhores costumam performar muito bem. Por isso que eu deixo o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo. Esse vídeo foi uma tentativa quase imparcial de mostrar para você o cenário que nós economistas e consultores estamos vendo. O Brasil não está num problema financeiro grave. O Brasil não vai para a UTI, como muitos costumam dizer. Mas a trajetória preocupa. E se essa trajetória continuar,
a gente vai ter graves problemas a partir de 2027. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui a sua opinião sobre tudo que eu falei.